Muito bem, olha só, já estamos recebendo o convidado, já chegou, mas é porque programa ao vivo é assim, gente. A gente trabalha com televisão ao vivo, a gente tem que estar preparado a tudo. Então, ele estava no trânsito, mas ele já chegou e agora há tempo da gente poder conversar com ele. Ele é o Celso Russomano, ele é jornalista, é bacharel em Direito e ele tem uma trajetória muito interessante na televisão brasileira. Ele parte de um princípio, uma coisa bastante inovadora, acho que só ele aqui no Brasil que foi, assim, digamos, o precursor dessa filosofia de ter uma identificação com o consumidor, defendendo a prestação de serviços ou serviços adquiridos pelas pessoas. Então, você já conhece um deputado que representa o estado de São Paulo aqui no Distrito Federal, Celso Russomano. Celso, boa tarde. Boa tarde. Prazer receber você aqui no programa, viu? Prazer é todo meu estar aqui com você. Imagina, Celso, olha só. Vamos falar um pouco da sua história. Como é que foi que surgiu? Primeiro aconteceu... Na verdade, eu faço televisão há muitos anos, né? Sim. Rádio, na verdade, vamos lá. Eu comecei fazendo jornalismo, fazendo o Guia do Estudante, que era um jornal distribuído nas faculdades em São Paulo. Depois eu fiz rádio e fui fazer televisão, fazer um programa de entrevistas de final de noite, um programa que ficou 12 anos no ar. Chamava-se Circuito Night and Day, ou Night and Day, depende de se é inglês britânico ou inglês americano, né? E aí, quando eu fazia esse programa, que era um programa de variedade, final de noite, né? E eu fui surpreendido com falta de atendimento médico, mau atendimento médico, né? Na verdade, negligência por parte de um hospital em São Paulo que levou a minha primeira mulher à morte, né? Ela faleceu por negligência médica e a partir daí eu tomei um outro rumo na minha vida. Em 1990 eu resolvi que eu devia usar a televisão para fazer prestação de serviço, para fazer utilidade pública, defendendo o consumidor. As minhas primeiras matérias eram só voltadas para a questão da saúde e depois eu comecei a ampliar o leque e trabalhar também nos outros segmentos da sociedade. Já era formado em Direito, me especializei em Direito do Consumidor e fui convidado para, como eu fazia muitas denúncias, fui convidado para criar um jornal no SBT que chamava-se o Aqui Agora, né? Junto com o Gil Gomes. Exatamente, Gil Gomes e a Madalena Bonfilholi, Carlos Cavalcante, a Cristina Rocha, que faz que agora voltou, né? Voltou agora para o SBT. Uma turma grande de pessoas, né? Isso em 1997, né? Isso em 1991 começou o Aqui Agora. O Aqui Agora foi até 96, 97. Aí eu fui convidado para criar o Cidade Alerta para a Rede Record de televisão, fiquei lá bastante tempo. Passei pela Rede TV, passei pela Bandeirantes. Teve quadro em outros programas, né? Hoje eu estou na CNT e na Rede Brasil e faço rádio Tupi ainda. Na CNT com a Adriana de Castro, minha xará, e com o Leão Lobo, né? É verdade. E com outro rapaz que parece que tá doente, que eu esqueci o nome. O Rony Corvelo. Isso, o Rony Corvelo. Com o Leão Lobo, vocês fazem um programa lá todos os dias, você participa bastante de meio-dia e meia, às 2 horas, é isso? Exato. Eu tenho uma editoria de defesa do consumidor, faço reportagens de defesa do consumidor. Tem um programa na Rede Brasil também, que vai aos domingos ao ar, das 3 às 4h30 da tarde. Você ainda continua com esse programa lá? Continuo, é o programa Celso Russomano. E ainda tem programa de rádio na Rádio Tupi. Faço dicas de defesa do consumidor para mais de 200 rádios. Escrevo escrevo para revista, para jornais, para sites. O Fuxico, tem uma coluna lá no Fuxico de defesa do consumidor, aí tem um monte de coisa. É um leque bem amplo, né, Celso? É verdade. Celso, por que assim, você já falou que foi essa questão da sua esposa e tudo mais, você vê muitas dificuldades de levar esse trabalho de defensoria do consumidor? Olha, na verdade, melhorou muito, né? No começo, quando eu levava o Código de Defesa do Consumidor na mão, logo depois de aprovado o Código de Defesa do Consumidor, na década de 90, a coisa era no tapa mesmo, né? Eu fui agredido várias vezes, fui agredido, né? Tinha todo uma negativa, ninguém aceitava o Código de Defesa do Consumidor, não conhecia, né? E a gente, diferentemente do Código Brasileiro de Trânsito, que teve bastante publicidade por parte do governo, apesar da lei determinar que o Código de Defesa do Consumidor tivesse publicidade para que as pessoas pudessem exercer a cidadania e conhecer os seus direitos, o Código de Defesa do Consumidor não foi divulgado. Sim, não foi. E a divulgação do código a gente começou a fazer na televisão. Então, no começo era muito duro.
Hoje em dia, quer dizer, as pessoas me conhecem, respeitam, sabem que se peitar eu vou acionar a polícia, eu vou conduzir para a delegacia de polícia, que eu vou agir na esfera civil também, na esfera administrativa, e que se eu estou batendo a porta de alguém é porque tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que o melhor conceito por parte do empresário, né, mesmo, e eu digo, não é só os serviços privados, né, e os produtos na área privada que estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, os serviços públicos também. E vira e volta eu estou batendo a porta de serviço público para cobrar do serviço público o que estabelece o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 3º, que diz que fornecedor é toda pessoa física, pública ou privada. Então, serviços públicos como saúde, educação, segurança pública também estão enquadrados no Código de Defesa do Consumidor, e se o Estado não é competente para ser presente na vida do cidadão, a gente pode agir. Então, é variado os segmentos, né? Uma hora eu estou defendendo o consumidor porque tem um problema de carro, outra hora pode ser um arquiteto ou um engenheiro que errou no cálculo e caiu a construção, pode ser que o implantologista pôs um dente e caiu e está errado, está com problema, e aí você começa a se tornar um especialista um genérico, né? Um generalista Você atua em todas as áreas. De áreas do direito, né? Então você tem que conhecer o direito do consumidor na área de saúde, passando por todas as áreas, chegando na telefonia, por exemplo. Isso, falando até em telefonia, é um dos serviços que eu acho que tem maiores índices, mais altos de reclamação das pessoas, né? É verdade. Celso, quando a gente analisa a questão de relacionamento entre prestação, serviço, cliente, empresa, seja quais os ramos elas forem, o que a gente identifica assim de mais grave? É a má vontade do empresário? É a negligência do empresário? É a falta de interesse? Olha, você tocou no assunto telefonia, né? As teles aqui no Brasil foram privatizadas e alguns grupos que vieram de outros países adquiriram essas teles, né? E o que aconteceu? A única forma desses grupos tirar o dinheiro do Brasil para levar para fora do Brasil seria terceirizando os serviços das teles. Então você pega uma empresa como a Telefônica de São Paulo, que é a maior empresa de telefonia do país, ela tem o seu presidente, tem a sua estrutura, mas as empresas que são satélites dela, que são terceirizadas, né? Elas mandam mais do que a empresa mãe. É verdade. Por que elas mandam mais? Porque aqueles que presidem essas empresas, que estão prestando serviço e que estão tirando dinheiro, mandando para fora, têm mais poder. Então o serviço é uma porcaria e o presidente da companhia não consegue demitir ou, como é que se diz, romper o contrato com aquela empresa que está ligada à empresa mãe de todas, que seria fora do Brasil, como é o caso da Telefônica na Espanha. Então, você tem nos serviços permissionários, que são esses serviços públicos permissionários como telefonia, você tem um descaso. O importante é ganhar dinheiro, né? Dar retorno para o consumidor é o menos importante. É o menos importante. Né? E à medida que eles mostram resultados, os executivos mostram resultados para as empresas multinacionais que são detentoras das cotas, né? Nessas empresas, eles querem o resultado. Então começa a vender, como foi o caso do Speed em São Paulo, né, que é a banda larga, né, que nós tivemos que agir. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados agiu, o Ministério da Justiça agiu, a própria agência de telecomunicações pressionada teve que agir e proibir a venda do Speed. Mas nós temos situações, por exemplo, em relação a permissionários como planos de saúde, que a gente tem que intervir, é mais grave ainda, porque é uma coletividade de consumidores que estão sendo vítimas da má prestação de serviço ou do mau fornecimento de produto. Eu acho que no Brasil ainda necessita ter uma evolução disso, dessa terceirização, desses vínculos muito grande, empresa, consumidor. Ao que se deve isso? É ao nosso próprio sistema, Celso? Olha, se deve, em primeiro lugar, em determinados setores, a falta de competitividade, né? No quesito telefonia fixa, por exemplo, você tem as empresas, né, de telefonia fixa e as empresas espelhos que deveriam ter sido implantadas no sistema, elas não cresceram.
Então, agora começa a surgir telefonia através de televisão a cabo, né? Ou outro tipo de telefonia, como a telefonia móvel, para competir com a telefonia fixa, né? Então, por exemplo, a Brasil Telecom tá na frente no que se diz respeito de telefonia fixa. À medida que o preço da telefonia móvel começar a ficar igual ao da telefonia fixa, nós vamos ter competição. Como nós não temos competição, então essas empresas pintam e bordam. É uma situação muito confortável para elas. Muito confortável para elas. Como também as empresas de de televisão, né? Por a cabo ou via satélite, como também não existe muita competição, né, elas pintam e bordam com o consumidor. Então nós temos muitas reclamações de televisão a cabo no país.